da hora, hein? De onde tá vindo isso? Tá vindo do rádio, é? Ah, é de uma igreja aqui perto. Chega nessa época do ano, todo mundo vira bonzinho e quer cantar no coral. Cara, eu não gosto muito de Natal, não. Ninguém conversa o ano todo, só briga. Aí chega o Natal, todo mundo quer virar amiguinho. Nossa, que clima de Natal, hein? Sério, eu não sei por que vocês concordaram em vir aqui me ajudar se nenhum de vocês gosta dessas coisas. Calma, cara, não precisa ficar bravo, não. Só tô falando que eu não vejo sentido no Natal. Todo mundo só expõe o Apple Watch que ganhou. E os pais ainda só chantageiam os filhos, dizendo que se você não se comportar, o Papai Noel não vai te dar um presente. Um saco. Então, peraí, vocês não sabem o real sentido do Natal? Oh, vocês dois. Então por que vocês vêm pra igreja assistir a cantata se nenhum de vocês sabe o verdadeiro significado do Natal? Ah, cara, sabe como é, né? A velha história. Minha mãe me obriga a vir. E ainda, é a igreja do meu tio. Aí fica chato eu não ir, ele é meu parceiro. E eu, então, eu nasci na igreja. Se eu não for... Pera, que isso? Uma ovelha? São muitas ovelhas. Ô Vini, a sua irmã deixou os brinquedos da fazendinha dela aqui? Toma, vai, devolve lá no quarto dela. Não, isso aqui é o cordeiro, o verdadeiro significado do Natal. Peraí, então vocês têm uma árvore de cordeiros? Que ideia genial, hein? Quê? Que ideia mais brega! Legal mesmo é em Nova York, com aquelas decorações incríveis. E em Paris, então, com aquela torre toda iluminada. Um luxo! Então, pra você, o Natal é isso. São luzes, luxo e presentes? Só isso? O Natal é o nascimento. O nascimento daquele que foi bebê e que mudaria as nossas vidas. Transformaria a humanidade. Um bebê que mudou a nossa vida? Cara, bebê só chora, criança só dá trabalho. Eu que não quero ter filho. Um bebê que transformou o mundo. Pra mim, bebê só transforma a nossa vida em caos. Eles só choram, você tem que ficar trocando a fralda suja dele. Isso não é pra mim, não. Pois é. Um bebê transformou o mundo, sim, e mudou o rumo de toda a humanidade. Após 3 anos de casamento, eu e minha esposa entendemos que era hora de termos filhos, e então iniciamos as tentativas. Poucos meses depois, devido a algumas dores que minha esposa começou a sentir na região abdominal, procuramos um médico e ela foi diagnosticada com uma endometriose profunda. Ela realizou uma cirurgia e, passado o período de recuperação, reiniciamos as tentativas para engravidar. Passamos mais 1 ano e não tivemos sucesso. Decidimos então procurar uma ajuda médica, pois a endometriose poderia voltar. E aí, então, iniciamos um tratamento para a realização de uma fertilização. Durante o processo, identificado mais um complicador. Minha esposa tinha assimetria nos óvulos, o que reduziu o número de óvulos de qualidade a serem fecundados. De certa forma, explicava a nossa dificuldade em engravidar. Mesmo assim, decidimos realizar uma coleta e acompanhamos a evolução de 7 óvulos, porém nenhum deles se tornou um embrião que pudesse ser implantado. Em meio a um misto de sentimentos de ansiedade, frustração, decepção e questionamentos, decidimos procurar aconselhamento junto à equipe da igreja, de forma que pudessem nos auxiliar a entender o propósito de Deus nas nossas vidas e também entender e aceitar caso esse nosso desejo não se realizasse, caso esse não fosse o plano de Deus para nós. Seguimos o tratamento e realizamos uma nova bateria de exames e foi identificada mais um complicador. Minha esposa foi diagnosticada com o início de uma menopausa precoce. Novamente surge a dúvida se era esse o caminho ou se devíamos parar e considerar outras opções. Decidimos seguir a orientação médica e realizamos uma coleta faseada em 2 meses seguidos, e visando aumentar o número de óvulos de qualidade. Desses óvulos, uma esperança surgiu e, enfim, conseguimos implantar. Pronto, era só esperar 9 meses. Não. Ainda tínhamos mais uma experiência. Aproximadamente após 1 mês da implantação, minha esposa chega em casa numa sexta-noite com um sangramento de proporções relevantes. E em meio a não saber o que fazer, ligamos para a nossa médica para saber se deveríamos procurar um pronto-socorro ou se deveríamos aguardar, qual era a orientação.
ela nos orientou a aguardar a manhã seguinte para podermos fazer uma consulta diretamente com ela. Aguardamos com o coração apertado, sem saber o que aconteceu, sem saber se ainda havia vida. Chegamos no sábado pela manhã ao consultório, fizemos o ultrassom e foi nesse dia que pudemos ouvir pela primeira vez o coração do nosso filho. Momento de alegria e alívio. Passaram-se mais 8 meses e hoje nós temos o Miguel conosco. Nos momentos de desânimo, incerteza e dor, nem sempre é fácil confiar e louvar a Deus. Mas podemos aprender, relembrar, experimentar durante esse processo que Deus não nos deixa sozinhos e permanece conosco em meio à provação. Deus é poderoso, confiável e bom o tempo todo. Entendemos também que esse processo não serviu apenas para o nosso aperfeiçoamento espiritual, mas também serve e vem servindo para que possamos auxiliar outros casais que passam por situações semelhantes. Por último, gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades bíblicas que nos ajudaram. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Salmos 40, verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Hoje, a nossa oração como casal é para que a luz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar o nosso filho também.
Sim, tudo isso que vocês estão falando, tudo, é por causa de Cristo? Ele é o tal bebê? Nossa, gente, sabe, eu nunca me liguei que ele teve que nascer também. Sabe, a gente sempre fala de Cristo e tal, mas eu nunca percebi que ele foi criança como qualquer um de nós. Exato. Jesus foi bebê, criança, adolescente, cresceu e virou homem. Virou o homem que nos salvou, né? Tá, mas me explica uma coisa então. Por que ele teve que vir pra terra para nos salvar? Sério, eu lembro que ele era filho de Deus e tal, eu consigo me lembrar disso. Mas ele era homem e filho de Deus e nos salvou? É tipo, se Deus podia ter nos salvado, por que ele enviou o filho dele? Porque a humanidade estava separada de Deus. E Deus queria restaurar o seu relacionamento com a gente. Peraí, ô Vini, você tem uma Bíblia aqui perto? Tenho sim, peraí. Aqui, ó. Olha, chega aí, chega aí. Aqui em João 3, 16 e 17, fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O homem estava separado de Deus. O pecado nos afastou e nos afasta de Deus. Sim, e tudo que desagrada a Deus também nos afasta dele. E a Bíblia conta que a gente não seria capaz de pagar pelos nossos pecados. Exato. Porque o salário do pecado é a morte. Então, para a gente ter o nosso relacionamento restaurado com Deus, Ele enviou o seu Filho, aquele que pode nos salvar. E limpar e perdoar todos os nossos pecados. Bem, eu vim de uma família cristã, praticamente nasci dentro da igreja, conhecendo os princípios da palavra de Deus. Aos 12 anos, eu pude compreender com mais clareza sobre minha natureza pecaminosa e reconheci que somente através de Jesus eu poderia ter uma nova vida, e eu decidi servi-lo. Essa foi a melhor decisão que eu já tomei, pois mesmo tendo ouvido a palavra de Deus anteriormente, enquanto eu não havia me decidido, muitas vezes me deixava levar por supostos amigos a fazer o que não agradava a Deus. Enquanto eu estive servindo a Deus, pude experimentar de uma alegria e de tantas bênçãos que nunca havia imaginado que eu pudesse ter. Eu tinha tanta esperança. Mas, em um determinado momento, eu fui seduzida pelos enganos e, de algum modo, parecia que eu estava perdendo oportunidades. Meu olhar começou a se desviar do céu e de Deus, e eu passei a desejar satisfazer as minhas vontades. Afinal, eu vivia escutando que deveria fazer o que me fazia feliz, ou o que eu achava que me faria feliz. Passei, então, a confiar em mim e não mais em Deus. Mas o prazer em fazer o que eu tinha vontade era momentâneo. Aquela euforia passava tão rápido e logo a tristeza me abatia. Eu conhecia a verdade, mas parecia escrava dos meus desejos e ia me afundando cada vez mais, tentando até mesmo encontrar justificativas para as decisões que me afastavam de Deus. A Bíblia diz em João 3,19 que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava nas trevas, escondendo ou apagando a luz que um dia eu recebi. Mas Deus é misericordioso e não deixa desamparado aqueles que um dia entregaram-se a Ele. Deus usou pessoas para que a venda fosse tirada dos meus olhos e eu pudesse novamente ver a luz. E então eu me lembrei daquela alegria de quando eu o conheci. Infelizmente, todo pecado traz suas consequências, sofrimentos. Decisões difíceis tiveram que ser tomadas, mas a paz e a alegria que servir a Jesus me dá, nada nesse mundo pode trazer. E é incomparavelmente melhor do que as incertezas do pecado. E sei que Deus honra quem decide obedecê-lo. A minha ansiedade e a sua preocupação devem estar nas mãos do único que pode resolver tudo. Jesus, Ele é a luz do mundo. E é por isso que hoje eu o louvo. Toda terra louva.
muito doido. Assim, tudo isso que vocês falaram, realmente tem ligação com o Natal? Gente, foi mal, me perdi um pouco. O que é o Natal, afinal? O Natal é a chegada da luz nas nossas vidas. A luz que veio ao mundo. Em 2009, em sala de aula, eu passei muito mal e fui encaminhado ao hospital com suspeita de estar sofrendo um AVC, decorrente de um quadro de estresse grande. O marido estava em tratamento quimioterápico e eu acumulava funções dentro e fora de casa. Eu estava no auge da minha carreira profissional, com 44 anos, trabalhando mais de 8 horas por dia. A lesão no cérebro atingiu meu nervo óptico, minha memória e meu equilíbrio. Fui afastada da sala de aula e adaptada em outra área dentro da escola. Mas o estresse era ainda maior, porque tinha que ajudar em todas as áreas e, mais uma vez, sofri a consequência dele. Em 2011, um novo surto me atingiu. Perdi as funções de controle da cintura para baixo. Fiquei 5 dias internada no hospital, tomando altas doses de cortisona para conter o avanço do quadro, fazendo tomografia, ressonância magnética, coleta do líquor da medula, até que recebo o diagnóstico: portadora de esclerose múltipla. Doença autoimune que, de uma forma simples de entender, causa danos ao próprio organismo e, nesse caso, lesões no sistema nervoso central, impedindo que os impulsos nervosos cheguem ao seu destino. Foi um golpe muito duro para mim. Fui aposentada por invalidez. Não poderia trabalhar nunca mais. Eu tinha muitos planos e não havia feito nenhum plano financeiro para essa fase ainda. Nós tínhamos acabado de comprar uma casa nova. Ao receber a notícia, chorei por 2 dias seguidos e, conversando aos prantos com Deus, queria entender o porquê de tudo aquilo, mas não obtive resposta alguma, até ouvir uma voz que vinha de dentro de mim que dizia: a minha graça te basta. Entendi ser o Espírito Santo de Deus que nos foi deixado como nosso Consolador pelo Senhor. Parei de chorar, levantei da cama, olhei pela janela e entendi o que o Senhor tinha me dito. Aprendi que essa era a vontade de Deus para mim. Ele me daria suporte e não me abandonaria. E vê-lo suprir todas as nossas necessidades financeiras e emocionais nesse momento, e até hoje, é algo inimaginável. Meu marido e meus filhos não entendiam corretamente o que estava acontecendo. Para eles, eu havia recebido uma sentença de morte que se cumpriria em poucos meses. Coloquei-os sentados no sofá e disse: perguntem o que querem saber. Não guardem nada para vocês. E assim tivemos uma conversa longa e honesta e fizemos um pacto que eu nunca deixaria de dizer-lhe o que estava se passando comigo. O tratamento convencional para barrar a doença foram doses injetáveis diárias de um medicamento à base de cortisona, importado por 6 anos, que precisou ser substituído porque meu organismo se adaptou e ele já não fazia mais efeito. Hoje faço uso de comprimidos de um medicamento também importado, o último no mercado farmacêutico para a doença. Faço parte do primeiro grupo no Brasil a usá-lo, ou seja, não há nenhum medicamento no mercado internacional para substituí-lo. No próximo ano, passarei por uma cirurgia na coluna, por sequelas que vão aparecendo e que vão restringindo meus movimentos. Se eu tenho medo? Não. Eu quero ter qualidade de vida que me permita viver para ver o futuro dos meus filhos e suas realizações. Quero continuar cantando no coral e proclamando a palavra de Deus. Por que estou contando tudo isso? Porque, apesar dessa sentença, a minha esperança não está nesse mundo. Eu sei que um dia não sofrerei mais porque terei um corpo transformado. Essa é a minha alegria diária, a que me faz levantar todos os dias e louvar ao Senhor por mais um dia de vida em sua graça e seu poder. Melhor é passar por momentos difíceis, estando na luz de Cristo,
que na escuridão do meu próprio entendimento. A sua graça imensa é. Perfeito é seu amor. A ele eu canto por tudo que fez por mim. Ai, tia, não brinca com a gente desse jeito. E aí?
Já terminaram tudo ou estão fazendo só bagunça mesmo? Na verdade, a gente estava explicando aqui o real sentido do Natal para o Gabriel e para Maria Clara. E eu entendi que Jesus nasceu e Ele é o Salvador, mas de que jeito que Ele me salva? Jesus quitou a sua dívida com Deus. Mas para você desfrutar desse perdão, é necessário você acreditar que Jesus veio ao mundo, entregar a sua vida e o seu futuro nas mãos dele. Peraí, acreditar no quê? Vocês sabem porque Jesus veio ao mundo, né? A gente estava falando que o homem estava separado de Deus. Exatamente. O pecado, por causa do pecado, o homem teve seu relacionamento quebrado com Deus, certo? Certo. Então, aí o que aconteceu? Jesus veio ao mundo para quitar essa dívida com o nosso pecado. Peraí, onde estão os enfeites? Vocês estão arrumando tudo aqui? Onde está a cruz? Cruz? Que árvore de Natal mais louca é essa? Exatamente. A cruz, você falou que foi muito louco. A cruz foi loucura para muitas pessoas, mas foi essa cruz que nos libertou. O homem não poderia pagar pelos seus próprios pecados, mas Jesus veio ao mundo como Filho de Deus e nos libertou. Sim, o Vini disse que o salário do pecado é a morte, mas eu achei que isso fosse só um exemplo, não que alguém realmente tivesse que morrer. Alguém não, né? Nós teríamos que morrer. Eu e você teríamos que morrer para pagar pelos nossos pecados. Foi exatamente por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer por nós e pagar pelos nossos pecados. Peraí, morreu no meu lugar? No meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar.
gente, agora eu realmente entendi porque na cruz de vocês tem uma cruz e um cordeiro. Que demais! Então, né? Agora até o Natal faz sentido para mim. Que bom que vocês entenderam. Essa escolha por Jesus, vocês acreditarem em Jesus, é a melhor escolha pessoal que nós podemos fazer. Esse presente, a vida eterna, é melhor que qualquer outro presente. Que presente que Papai Noel nenhum pode dar pra gente, hein? Ah, eu quero esse presente. Ah, eu também quero. Então, vamos orar? Deus, nós agradecemos porque agora entendemos o sentido do Natal. Nós também entendemos que o Senhor veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar, porque nós não tínhamos como pagar pelos nossos próprios pecados. Obrigada pelo teu nascimento, obrigada pela morte na cruz. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sem querer apressar ninguém não, mas Papai Noel nenhum vai terminar essa árvore não, viu? Quer saber? Eu sabia que vocês iam ficar aqui conversando, brincando. Eu não vi como não estava no começo, mas eu sei que vocês estavam brincando. Então vamos terminar agora, bora lá. Pera aí, tia, dá essa lanterna aí, porque vocês estão baixinhos pra caramba, daí aqui do alto dá pra iluminar vocês melhor. Ah, tá. Se eu brincar, Leão, mas a minha luz não vem dessa lanterna aí, não. A minha luz vem de Jesus. Aê! Muito Acabou com bem. ele.
parabéns, apesar das bolinhas quebradas que eu sei. Não, mas pera aí, tá faltando o finalzinho aqui, pera aí, vou pegar lá. Opa! Aí Aê! em cima, né, meu? Só não deixa torto. É. Vamos ver, é difícil aqui. Aê! Muito bem. Mãe, Ótimo. será que o coral ainda tá cantando? Eu acho que sim, eu ouvi uma música ainda no fundo. Vamos lá A ver? gente pode ir lá ver? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora. Jesus, a luz do mundo, para que os homens possam ver. Poderíamos afirmar: Jesus, a luz do mundo, para que os homens possam crer. Interessante que Jesus, o próprio Jesus, afirmou: eu sou a luz do mundo. Ele está usando uma figura de linguagem, uma metáfora que facilita a nossa compreensão.
O emprego de metáforas, de figura de linguagem como essa é comum para nós também. Talvez alguém numa situação difícil, complicada, talvez nos desafios que, por exemplo, o Luiz enfrentou, alguém pudesse dizer para ele: olha, fica tranquilo, há uma luz no fim do túnel. Dizer que há uma luz no fim do túnel é levar de alguma maneira uma palavra que a pessoa diz: tem esperança, há uma saída para os seus desafios, para aquilo que você está enfrentando. Talvez o outro possa dizer, numa situação de necessidade, de compreensão de uma situação: olha, me dá uma luz aqui. Ele está pedindo uma ideia, uma orientação, alguma coisa que o ajude numa situação difícil. Nas Escrituras nós também vemos essa figura sendo apresentada. Davi, num dos seus salmos, ele escreve: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Davi, quando faz essa afirmação, ele está falando do caráter de quem ele confia. Ele é Deus, eu posso confiar pelo seu poder, pelos seus feitos, e sendo luz, Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me orienta. Num outro salmo, as Escrituras dizem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O autor, quando está escrevendo isso, ele está dizendo que as Escrituras, elas são a verdade. É uma verdade confiável, que guia, ilumina nossa mente, nosso entendimento. 700 anos antes da notícia do Natal, do nascimento de Jesus, o profeta Isaías lança luz na história e esperança quando Deus coloca em sua boca uma profecia que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou a luz. 700 anos antes, na boca de Isaías, ele coloca um evento que seria uma realidade quando o discípulo Mateus, seguidor de Jesus, olhando para Jesus, morando naquela região e iniciava o seu ministério, ele conclui que exatamente naquela ocasião a profecia de Isaías está se cumprindo, e ele diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ele está olhando para Jesus como luz do mundo. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é o entendimento de Mateus. Ele olha para aquela profecia, à luz dela, e compreende que esse é Jesus. Agora, essas afirmações principalmente aparecem no quarto evangelho, no evangelho de João. E João, no capítulo 1, ele apresenta Jesus à humanidade. Ele nos apresenta na sua visão, no seu entendimento. No capítulo 1, ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. João emprega o conceito de luz aqui igual à vida. E interessante que nesse evangelho, o emprego de João da palavra vida no grego não é a palavra que nós temos mais acesso, que é bios, mas é zoé, que está relacionada à vida eterna, vida que vem do alto, vida em comunhão com Deus. Ele está falando de uma vida verdadeira, essa vida que ocorre somente através daquele que oferece e pode dar vida, porque só Deus tem vida em si mesmo, só Deus é autoexistente. E o próprio João também registra algo
Interessante, dito por Jesus: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria e espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para reassumi-la. Por isso, o que nós estamos cantando e testemunhando é de um Jesus que é vivo e real, que a morte não pôde detê-lo, ressuscitou e está presente. Todos nós, seres viventes do universo, fomos criados e não temos vida em nós mesmos, nesse sentido, não podemos produzi-la. Ele é a vida. Ele estabelece um relacionamento com Deus, o Pai. Somente Jesus oferece vida real e de verdade. Como ele disse, eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ele pode oferecer isso. Um segundo aspecto que João usa, o conceito de luz, é sinônimo da verdade, ou, ao mesmo tempo, livramento da ignorância, quando ela é contrastada com as trevas. Capítulo 1, verso 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Trevas, no uso de João e no contexto da Bíblia de forma geral, está falando sobre cegueira em relação a Deus. E morte também pode ser entendida assim, alheio à vida de Deus. Jesus, como luz, é aquele que desvenda os nossos olhos, que possibilita o nosso entendimento e conhecimento da verdade e do plano e propósito de Deus para cada um de nós. Então podemos fazer uma pergunta: o que impede de desfrutarmos dos benefícios oferecidos por Ele, pelo Senhor Jesus? E ele diz assim, foi um texto usado pela Denise ainda há pouco: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Imagine a seguinte cena, isso pode nos ajudar. Alguém sai para fazer uma trilha e, ao sair, no finalzinho do dia, ele acaba se perdendo no meio de uma mata densa e fechada. Para piorar a situação, começa a chover, e uma chuva bem forte, e ele fica totalmente desorientado e na escuridão. E na tentativa de buscar uma saída, de encontrar o caminho de volta, anda pela madrugada toda na mata, debaixo dessa chuva, e com certeza algumas quedas e ferimentos, e tropeçando, tocando onde não percebe, insetos, enfim. Quando o dia raia e a luz brilha, aquele homem se dá conta da sua condição real. Ele percebe seus ferimentos, os hematomas, a sujeira que ele está, a sua real condição. Quando nos aproximamos do Senhor Jesus, a sua luz revela a condição humana, a nossa condição, o nosso pecado, e tomamos consciência dessa real situação. E aprendemos e percebemos que as nossas práticas religiosas não são suficientes para resolver essa condição, que não aquilo que podemos fazer, as nossas boas obras, que vão equilibrar a nossa condição perante Deus, e Ele vai nos aceitar com isso, e não conseguimos fazer algo para sermos merecidos a nossa autojustificação. Porque as Escrituras afirmam, porque todos pecaram e estão separados da graça de Deus. Essa é a nossa condição, separado dele. E a outra pergunta que vem à nossa mente é: o que devo fazer então nessa condição, já que a luz veio ao mundo? Eu volto para João, para olhar como ele responde isso.
Depois de apresentar Jesus, João fala de um outro João, João o Batista, aquele que veio antes de Jesus para anunciá-lo. E no Evangelho, João registra assim: ele veio como testemunha para testificar, para testemunhar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Por meio dele, por meio desse testemunho, as pessoas entendessem quem é Jesus. O que estamos cantando hoje pela manhã, o que estamos testemunhando, o que foi representado, o que estamos anunciando, é para que você creia. E a fé em Cristo não é primeiramente uma resposta intelectual ou emocional, mas é basicamente uma resposta volitiva, da vontade. Significa que devemos estar convencidos de que Jesus é real e verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é a luz do mundo que nos tira das trevas, do engano e nos coloca diante de Deus. E podemos então desfrutar dele, o perdão, e termos nosso relacionamento com Deus restabelecido, porque ele afirma: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É bem claro, é bem objetivo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ter o próprio Jesus é ter vida, é ter perdão, é ter salvação. Naquela noite do nascimento de Jesus, do Natal que celebramos nesses dias, quando aqueles pastores estavam ali e um grupo de anjos e a luz aparece no céu com a seguinte notícia: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nesta ocasião, Deus quebra um silêncio de 400 anos e raia a luz da esperança para a humanidade. Deus envia seu Filho ao mundo por amor a cada um de nós. Jesus é a luz, Ele é a verdade, Ele é a salvação. Celebremos de fato aquele que merece ser reconhecido pela sua obra, pelo seu amor, pelo seu favor. Se você pode, feche seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado por essa celebração. Queremos dar honra e glória ao teu nome, enquanto cantamos, enquanto é tocado, enquanto é representado e é manifestado pela tua palavra o seu amor pela humanidade. O Senhor é a luz do mundo, aquele que pode guiar para a eternidade todo aquele que no Senhor crê. E nós pedimos que aqueles que estão aqui hoje, na busca de compreensão da sua mensagem, possam compreender quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Obrigado por ter enviado Jesus. Celebramos, exaltamos e damos graças ao Senhor por isso. Recebe nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.